Oi, Carol. Oi, Sérgio. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Territórios Resilientes. Eu sou Carol Guimarães, cientista social e urbanista, com uma longa trajetória em desenvolvimento sustentável. Olá para vocês. Eu sou Sérgio Andrade, empreendedor socioambiental e especialista em gestão pública, desenvolvimento, sustentabilidade. E o convite é para que você se junte a nós nessa jornada. Aqui a gente não promete soluções fáceis, mas sim um olhar honesto, pragmático, sobre como podemos fortalecer nossos territórios para um futuro mais resiliente. E hoje temos o prazer de ter a Tatiana Montório. Obrigada, Tati, por estar aqui. Posso chamar você de Tati? Claro, Carol, pode. Muito obrigada. Então, ó, antes da gente começar, queria te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade para contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, mas especialmente com esse chapéu da Rumo Logística. Mas antes eu queria te apresentar um pouquinho. Assim, é sempre desafio apresentar o outro. Então, espero que eu faça um trabalho honesto, justo aqui. Se você quiser trazer mais algumas linhas, sinta-se à vontade. Então, a Tatiana Montório é coordenadora de performance social no Rumo Logística, maior operadora privada de ferrovias de carga do Brasil. Possui mestrado em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC e graduação em geografia e ciências sociais, além de pós-graduação em educação. Na Rumo, ela desempenha um papel muito importante com iniciativas sociais e educativas, como o projeto Rumo ao Natal, que depois eu quero ouvir mais, e orienta comunidades próximas às operações ferroviárias sobre segurança, cuidado, destacando a importância de práticas preventivas para minimizar riscos. Tá certo? Errei? Não, vamos lá, tá certinho. Acho que só deixando claro aí que eu estou falando em nome do Instituto Rumo, né? Dentro da Rumo Logística, mas no chapéu aí do investimento social privado. Carol, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite também, Agenda Pública, que sem sombra de dúvida aí é um espaço formativo, inspirador e transformador quando a gente olha para o desenvolvimento de territórios. E parabéns pelos territórios resilientes. Acho que a gente vai ter um papo muito bacana, com desafios em comum aqui, né? E eu acho que é interessante aqui trazer um pouco da dimensão da Rumo Logística. Eu mesma fiquei impressionada, porque eu acho que eu não conhecia, né? Bom, eu acho que falar de ferrovia no Brasil, eu acho que muitas vezes as pessoas pensam no passado, infelizmente. A gente cada vez mais, né, saiu das ferrovias, eu acho que a gente tem esse movimento de voltar para elas, ainda bem, especialmente nesse momento de, né, crise energética, eu acho que transição climática, então eu acho que vale muito a pena. Então eu queria dar alguns dados e eu acho que são bastante chocantes, assim, né, porque a Rumo, e eu acho que aí traz também um contexto tanto das oportunidades como dos desafios que vocês enfrentam. Então, vocês são responsáveis por 24% do volume de grãos exportados pelo Brasil. Vocês estão presentes em 86% das regiões exportadoras do Brasil. E vocês transportam mais de 49 milhões de toneladas. E vocês também são uma das maiores empresas da América Latina no transporte ferroviário, não é isso? É isso, Carol. A Rumo está em 14 mil quilômetros de malha ferroviária, né? A maior concessionária privada do Brasil e da América Latina. Então, é muito extenso. A gente passa por 9 estados, mais de 500 municípios. E além da ferrovia, a gente também tem os terminais multimodais. Então, o recebimento de carga, né, através de caminhões e o embarque da carga nos trens e os trens rumo aos principais portos aí do Brasil, considerando Santos como o maior deles. Então a gente está falando de ferrovia, a gente está falando de terminais e a gente está falando também de regiões portuárias. Então é um desafio grande do tamanho da nossa operação também. Que você me contasse como que é passar por 500 cidades, essas ferrovias passar por 500 cidades, né? A gente está falando um pouquinho menos que 10% das cidades brasileiras, né? Quando a gente fala do Brasil, a gente tem mais de 5 mil municípios, tem municípios minúsculos, mas eu acho que seria muito interessante você trazer isso, assim, e aí trazer como a empresa privada trabalha com o Instituto nessa frente, assim. Então, eu queria que a gente começasse nessa toada. A gente tem algumas camadas de atuação, né, Carol? Então, aqueles territórios onde a gente fala do desenvolvimento de atividades que olham para o desenvolvimento local, e aqui a gente está falando
fortalecimento das organizações sociais, a escuta das lideranças, fortalecimento da agenda pública e da parceria entre o público e privado, então, e a própria produção de oportunidades, né? A criação de oportunidades, seja em projetos sociais, seja na formação de mão de obra. Então, a gente está falando de territórios que a gente tem um zoom maior, que são territórios onde a gente gera externalidades positivas e negativas, e que invariavelmente a gente vai dar uma atenção e tem um volume de investimento muito maior. Numa segunda camada, a gente tem territórios em cidades médias, né? Então, cidades como Campinas, São José do Rio Preto, que são cidades estratégicas, mas que tem uma malha consolidada, né? O trem está passando há 200 anos, né, naquele mesmo lugar. Então, a gente tem um outro tipo de relação. A gente pensa nas parcerias, mas muito em âmbitos de projetos específicos. E uma terceira camada, que considera também os territórios rurais, onde a gente tem um menor adensamento, mas que a gente tem um olhar muito grande também para a preservação de ativos, mas para a segurança ferroviária. Eu acho que o maior desafio aqui, Carol, é como é que a gente gera segurança, como é que a gente acessa as pessoas, como é que a gente sensibiliza as pessoas para que elas preservem a vida, para que elas sigam a sinalização, né, da ferrovia. O trem, ele tem prioridade, muita gente não sabe disso, mas o trem, ele tem prioridade. Então, como é que as pessoas cuidam para não cruzar, né, um cruzamento na hora errada, para que os pedestres atravessem no local adequado? Então, esse desafio é um desafio comum, mas nos territórios a gente vai ter ali ênfases distintas, aqueles que a gente tem uma parceria mais pontual e aqueles que, de fato, a gente está olhando para o desenvolvimento, para o enfrentamento de desigualdades, para a geração de oportunidades. Eu deveria ter feito uma pergunta antes, que eu acho que é interessante para linkar com essa, que é o tema da estratégia, assim. Então, eu sei que vocês, né, têm uma estratégia de ESG bastante forte, eu sei que vocês estão conectados com agendas globais, né, a ODS, estão em algumas organizações, né, fazem parte, por exemplo, do CBED e tal. Então, entendo a importância de falar e se colocar como essa empresa, mas eu queria entender, assim, como que vocês, considerando que tem, né, essa parte territorial, qual que é a estratégia dentro desse marco ESG/sustentabilidade de territórios resilientes? Né? Porque eu acho que quando a gente fala também de concessões, a gente está falando de muito tempo. Então, são concessões o quê? 20, 30 anos? 30 anos por aí, Então, Carol, vocês ficam na mais que o média, governo, né? Com vários. muito mais, Então, é um agente muito mais, muito importante dentro do território. Então, eu queria que você com trouxesse um certeza. pouco como vocês classificam esse território e aí como que é a articulação de vocês com o setor público e com essas comunidades, né? Você trouxe um pouquinho da escuta, mas eu queria que você pudesse desenvolver um pouquinho mais sobre isso. Tá certo. A gente tem hoje uma escuta interna com diferentes áreas do negócio, então a gente vai escutar as áreas de segurança ferroviária, de segurança patrimonial, de comunicação, que faz a gestão do nosso canal de reclamações, denúncias, elogios, com a área de HelGov, que tem o clima e o termômetro de cada município. Então, ano passado, por exemplo, foi super importante a área, porque a gente estava num processo eleitoral intenso no Brasil, então o clima vai mudando, e como é que o Instituto posiciona as iniciativas e dá continuidade aos projetos sem que, ainda que tenha mudança de governo, né, que a gente dê continuidade nos projetos. Então, quando você fala, a gente escuta, desculpa te interromper, é o Instituto escutando a empresa, é isso? O Instituto escutando a empresa, Tá. exatamente. Então, essa escuta das áreas calibra, né, a atuação do Instituto para definir quais são os territórios prioritários ou ainda territórios críticos, porque às vezes é uma atuação pontual. E aí a gente faz uma contraposição com os dados de vulnerabilidade desses territórios, para entender que, ok, faz sentido a gente olhar para Cubatão, faz sentido a gente olhar para Rondonópolis, mas quais são os dados de vulnerabilidade social para direcionar um projeto específico? É um projeto de geração de renda? É um projeto de proteção de infância? Qual é o projeto que aquele território precisa e que clama por geração de oportunidade e melhoria de seus indicadores? E eu queria trazer uma especificidade
de comunidades quilombolas e indígenas que vocês devem ter trabalhado. Então, queria saber se você podia também trazer algum exemplo. Eu acho que esses exemplos são muito bons para a gente entender a diversidade do Brasil e os desafios que vocês estão lidando mesmo, assim. Exatamente. A gente tem dois contextos muito interessantes quando a gente fala de comunidades indígenas e agora, mais recentemente, uma quilombola, mas essa eu ainda não posso falar porque a gente está nas tratativas jurídicas administrativas. Tá bom. Mas nas indígenas, a gente tem na Serra do Mar, que começa ali na zona sul de São Paulo e vai até o litoral sul, né, para quem está aqui no estado de São Paulo. Então, é um grande maciço florestal. Dentro da Serra do Mar, a gente tem 21 aldeias. A gente tem uma grande terra indígena com 21 aldeias, diferentes lideranças. Então, muita gente nem sabe que tem indígenas no litoral sul da cidade de São Paulo. Você fala assim, caramba, existe uma cacique mulher aqui no litoral sul? Sim, existe. Né? Então, eu acho que ali a gente tem um plano básico ambiental indígena, a gente tem um acordo com esse grupo que tem uma governança muito peculiar, inclusive valorizada pela FUNAI, que foi uma comissão de um comitê interaldeias, das quais a Rumo faz parte, o Ministério Público faz parte e as lideranças das diferentes aldeias fazem parte. A gente corta a Serra do Mar, não tem um risco objetivo direto, né? Não está assim colado na moradia, mas está dentro de uma terra indígena e, portanto, a gente está fazendo essa escuta e a construção de soluções de forma colaborativa. E a gente tem um outro exemplo no Mato Grosso, quando a gente olha para a comunidade indígena do povo Boi-Bororo, que é bastante diferente. Eles estão fora da área de expansão da ferrovia, eles estão a 10 quilômetros. Então, assim, a Rumo, por um ato discricionário, e aí não tinha uma obrigação legal, entendeu que, ainda que estivesse fora da operação, a gente está muito perto de onde eles realizam as atividades de pesca, de plantio, de deslocamento, e aí nós fizemos ali uma consulta livre, prévia, informada com o povo Boi-Bororo, uma das primeiras aí no Brasil. A gente está assim, super orgulhoso de ter conseguido abrir diálogo, e agora a gente está na fase de construção de projetos, construção de viveiro, né, fortalecimento ali das organizações sociais, equipamento, né, dessas aldeias que muitas vezes precisam de uma van escolar para levar os seus alunos ali para a escola. Então, é uma realidade completamente diferente, mas que a gente entendia na época. Isso foi em 2024, mais ou menos no meio do ano passado, que a gente confirmou essa CLPI e uma autorização dos indígenas de que sim, a ferrovia pode passar e que é importante passar naquele território. Eu acho que aqui, Carol, eu destacaria que, para além do que é obrigatório, né, que a iniciativa privada precisa fazer, deve fazer, e não tem nenhuma cerejinha, nenhum morango da feira nisso, é teu job no fim do dia. As empresas, elas também podem lançar mão e pensar fora da caixa. A gente tem falado aqui um pouco de, né, alguns territórios mais mineradores ou que tem alguma produção que é temporária. A ferrovia vocês não pensam como algo temporário, certo? Vocês não pensam que, Certo. tipo, ela vai embora e ela vai deixar o território melhor ou pelo menos igual como acabou. Ela vai ficar. Então, ela é algo que chegou e vai ficar. Exato. Então, você não pode ficar pior do que estava. Tem que ficar melhor, até porque você está trazendo um novo elemento, né? Um grande elemento. Exato, Carol. A gente nunca tem ali nos nossos projetos a ideia de que vamos ficar 4 anos, vai, por exemplo, como um governo. Vou ficar 4 anos, pode ser que eu fique 8. Não. A gente fala assim, vamos para ficar na concessão 30, 40, 50 anos, E e vamos renovar a concessão. renovar a concessão. Exatamente. Né? Então, essa ideia de temporalidade, ela é hiper complexa, porque como é que você pensa um programa de desenvolvimento? É no mínimo 10 anos. Você não vai conseguir falar, vou desenvolver o território de Mato Grosso em 2 anos. Não dá tempo. É 10, porque depois viram mais 10, depois mais 10. Então, é exatamente isso. A gente fica
no território, a gente constrói ferrovia com a intenção de operar essa ferrovia, obviamente, a gente melhora a ferrovia para que tenha uma maior eficiência, maior segurança. O investimento da Rumo em modernização, Carol, é bilionário. E o que eu estou falando de modernização? Estou falando de viaduto, de desvio de carro, para não ficar cruzando, né, ali no meio da cidade. A gente está falando de construção de passarela, a gente entrega centenas de passarelas para as cidades. Então, a gente está falando de muita infraestrutura que é construção civil que fica para os municípios. Então, a gente vai, olha, para ser mais seguro, esse ano vamos construir 10 passarelas, sei lá, cidade de Santos. Esse ativo é doado para a prefeitura. Então, a prefeitura ganha uma passarela pronta, iluminada, pintada, organizada, que é uma benfeitoria para aquela comunidade. Óbvio que a gente quer passar com menos risco operacional possível, não tendo atropelamentos, não tendo abarroamentos, que é quando um caminhão ou um carro cruza na frente do trem e causa algum acidente. Então, a gente também quer uma operação segura, mas a gente está falando de investir num ativo que não é da ferrovia, inclusive, que fica para a municipalidade. Né? Então, acho que tem um lugar de muita parceria. A gente não faz nada sozinho, isso está mais do que claro, mas a iniciativa privada tem um papel importante quando a gente pensa no desenvolvimento do país, na geração de oportunidades. A gente não vai resolver os problemas sociais, a gente não tem essa pretensão, esse já tem um lugar, né? O lugar do governo é um lugar fundamental, mas como é que a gente pode ser mais parceiro desse governo, né? E não só para externalidade negativa, tá, Carol? Eu vou dar um exemplo positivo disso, para não ficar com a impressão de que a gente vai lá e conserta, porque a gente causa muita coisa ruim, né? Mas a gente teve uma parceria aí o ano passado, que começou o ano passado, com a Prefeitura de São José do Rio Preto, que tem uma estação central lindíssima, que eles restauraram junto com o BNDES, e aí nós sentamos, enquanto Instituto Rumo, para estruturar um museu ferroviário na cidade de São José do Rio Preto. A gente financia o museu e eles fizeram ali todo o restauro. O museu começa a operar agora no meio desse ano. Então, é um ativo, é preservação da memória, preservação da cultura ferroviária, é trazer o jovem para conhecer o que já foi essa história. A gente tem um café com maquinistas aposentados para valorizar também essa figura super importante. Então, acho que tem avanços importantes nas parcerias. É que vocês estão trabalhando com diversas escalas de governo, né? Porque quando você fala de porto, você está trabalhando com o governo federal e o governo municipal. Eu lembro quando eu organizei um curso de descarbonização, a gente falou muito disso, né? É que até a entrada do porto é municipal e depois é federal. E existe esse grande desafio desse território, assim. Então, queria ouvir de vocês como que é trabalhar com tantas escalas de governo e algumas vezes, né, isso traz, imagino que traga alguns desafios. Muitos desafios, Carol. Acho que primeiro é ter claro que a gente está no setor logístico investindo em infraestrutura e deixar isso claro para as diferentes instâncias de governo e agências regulamentadoras, né, também distintas, é fundamental para a gente poder sentar na mesa e saber qual que é o nosso papel ali também. Óbvio, quando a gente está no período eleitoral, o tensionamento aumenta, é inevitável que o clima fique mais quente mesmo, né? Município com governo com o governo federal, tem toda aquela disputa que é um pano de fundo. E aí a gente tem algumas políticas e algumas regras, inclusive de distanciamento em alguns períodos, como o período eleitoral. Então, assim, meio que negociações ficam em suspensão até que tenha uma definição para que a gente também não fique num lugar muito ruim, né, do ponto de vista das parcerias que a gente tem estabelecida. Então, a gente tem diferentes níveis ali com o time de Helgov também de interação com esses municípios. Aquilo que é uma interação permanente com o secretariado municipal, mais conectado à política pública. Então, essa política pública de São José do Rio Preto, que foi a implementação de um museu, começou em uma gestão, mas quem vai entregar é outra gestão. E a gente amarrou isso dentro do projeto, deixando claro que
a benfeitoria é a perenidade da cultura e da memória ferroviária, e aí o prefeito anterior estava super de acordo, e o novo prefeito recebe essa carta e essa benfeitoria. Então tem um trabalho que ele é diário, super exaustivo muitas vezes, viu, Carol? Mas desse cuidado, né, daquilo que é concessão, obrigação, instância regulamentadora e daquilo que são as oportunidades, né, dentro dos territórios críticos, dentro dos territórios prioritários, mas sempre com muito cuidado, uma delicadeza bastante grande de trabalhar numa dimensão que é a dimensão da infraestrutura logística do país. Queria perguntar se vocês se inspiram em algum país, se tem algumas práticas de outras, né, outros países, seja América Latina ou, sei lá, África, Ásia, Europa, que inspiram vocês como empresas, como empresa ferroviária, de infraestrutura, de logística. Se vem algum exemplo à mente, assim. É bem difícil, tá, Carol? Porque as empresas de logística mais seguras, elas têm um contexto muito diferente. Então, a gente tem, por exemplo, uma empresa canadense que é a mais segura do mundo, mas ela passa por territórios muito remotos. De fato, acidente não é um grande problema. Então, quando a gente tropicaliza, a gente tem poucas referências, e aí a Rumo se destaca pela sua segurança e eficiência operacional. De toda forma, a gente olha para boas práticas. Então, quando a gente entende geração de oportunidades, a gente também começou ali a dialogar com negócios de impacto, com organizações do próprio território, então tomando muito cuidado em não ser um exportador de tecnologias sociais do Sudeste para o Sul, do Sudeste Ótimo. para o Centro-Oeste. A gente lançou recentemente, agora no último dia 16, um programa que chama Incentivar, que ele forma organizações sociais, lideranças comunitárias, governos locais e empresas locais a aprenderem a serem investidoras de projetos sociais, escreverem projetos para acessar as leis de incentivo municipal, estadual e federal. Então, ele está rodando as 529 cidades, tem aí 5.000 vagas, fazendo um pouco de jabá aqui, né, Carol? Mas era um pouco disso, né? Como é que eu vou apoiar um projeto do Tocantins? Quando eu olho a base de organizações, eu tenho pouquíssimas regulamentadas, com seu estatuto vigente, com fluxo de caixa, claro. Mas eu não quero exportar uma ONG do Sudeste, uma ONG de São Paulo. Então, eu preciso ir para a ponta ajudar essa galera a se estruturar. Se Então, a gente formalizar, está né? muito nesse lugar, né? Então, acho que a Índia tem exemplos muito concretos de descentralização de poder, de acesso a E do crédito, trem, né? Exatamente, né? Muito Então, trem lá. como é que a gente olha negócio de impacto se a gente não está estruturando os próprios negócios? Então, a gente deu um passinho para trás para falar, vamos pensar na estruturação, porque nosso grande objetivo é ser um impulsionador do desenvolvimento desses territórios, que a gente convide outras empresas, convide os governos, convide as organizações a trabalhar em rede, pensar em soluções coletivas, compartilhadas. Então, acho que tem um desafio gostoso de ser muito capilar. Né? O mesmo desafio que é fortaleza e desafio ao mesmo tempo. Mas eu acho que tem modelos em países subdesenvolvidos que são bastante inspiradores. Quando a gente olha para acesso a crédito, para formação de organizações, fortalecimento do ecossistema do terceiro setor, a Índia vem dando esse show. Grameen Quando a Bank, gente né? olha, né? Quando a gente olha para a segurança, a gente vai se inspirar na ferrovia mais segura do mundo, mas a gente vai ter que tropicalizar. Então, o que ela usa lá de tecnologia, por exemplo, que a gente pode utilizar? Hoje a gente tem assim muita tecnologia dentro daquele monte de ferro, né? Em cada pedacinho a gente tem sensoriamento, aviso, buzina, sirene, iluminação. Então, a gente não está no mesmo contexto, mas ele tem uma tecnologia que é super interessante. Vamos trazer isso para cá. Chegando agora ao fim, a gente tem uma dinâmica e é uma zona de desconforto, basicamente, para quem participa aqui, porque é basicamente eu te dou um contexto e te dou dois desafios. E aí você se Tá. colocando
no papel de prefeita ou líder, traria qual é o caminho que você avançaria nesse contexto? Então, para, né, caminho rumo à cidade resiliente. Então, a gente está falando de uma cidade média aqui de 100 mil a 499 mil habitantes, mais ou menos IBGE, né? Definição de Uhum. IBGE. E a gente tem uma cidade com recursos hídricos escassos e dependente da agricultura para a sua economia. Como fortalecer a resiliência desse território, Tatiana? Ai, gente, vocês estão falando bem dos nossos clientes, né? Olha Então, só, olha, eu acho que não existe nenhuma solução pronta, é sempre difícil pensar. Mas aqui é entender quais são as tecnologias que a gente tem disponível, pensando na escassez desse recurso hídrico. Eu acho que esse é um ponto. A gente trabalhou isso no Rio Grande do Sul com os purificadores de água em territórios de crise. Foi muito importante para a gente pensar em água potável para as famílias. Eu olharia muito para o que tem de tecnologia disponível. Quem são essas pessoas, onde estão essas pessoas, né? Porque elas são dispersas. Num território agro, as famílias são dispersas. Então, olhar para tecnologias unifamiliar, vila, bairro é fundamental. Acho que tem um pouco dessas camadas. E entender o que existe de solução não só agrícola, né, mas do próprio fortalecimento desses produtos agrícolas, né? E aqui eu estou falando também em beneficiamento de produtos para aumentar a geração de renda, agregando um valor. A gente está apoiando um grupo de pesca em Paranaguá, que é muito disso. Tá, você está pescando, diminuiu o peixe, então vamos trabalhar na secagem desse peixe, na compota valor desse agregado peixe, dele, no né? valor agregado dele. Então, olharia para o que tem de tecnologia e daquilo que é agricultura, o que é possível a gente gerar um valor agregado de fato para recuperar a renda, ainda que num espaço menor, ainda que numa diversidade menor de alimentos, caso resolver a questão seja completamente impossível, pensando em planos B, mas obviamente que aqui a gente está falando de algo muito unilateral e é preciso muita conversa para entender esses territórios. E no limite, Carol, a gente fala em reassentamento, obviamente. A gente tem que olhar para as pessoas, né? Então, acho que tem grandes desafios nessa dinâmica, é bem desconfortável mesmo, mas eu acho que faz a gente pensar, né, num futuro próximo, quando a Não, gente olha. exato, com certeza. Eu acho que mesmo pareceu que a gente combinou, mas que bom que você conseguiu trazer alguns exemplos que eu acho que trazem um pouco, dão praticidade para isso. E sim, eu acho que esses territórios não estão muito distantes da gente, né? Infelizmente, é isso. Desafios complexos, respostas complexas, e alguns caminhos, né? Eu acho que esse é o nosso propósito aqui, trazer caminhos sem respostas simples. Então, te agradeço pelo seu tempo, por trazer toda essa bagagem. Bom, muito obrigada, Tatiana, pela sua participação. Ficamos muito contentes de contar com os seus inputs aqui. Obrigada a você, Carol. Sucesso no podcast. Parabéns pela iniciativa fundamental nos dias de hoje, né? Obrigada. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui. O podcast Territórios Resilientes é uma iniciativa da Agenda Pública, com coordenação geral do Sérgio Andrade, roteiro de minha autoria, a produção é da Ana Mendonça. A edição é do Vitor Rezende, a abertura e identidade é do Thiago Rocha. Não deixe de nos seguir. Estamos nas melhores plataformas, Spotify e YouTube.